no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Aleluia. Está lá no Novo Testamento. Se você abrir lá no finalzinho, Apocalipse, e ir voltando, acho que você encontra mais fácil. Se você não encontrou, tá lá no telão, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, o verso 5 ao 11. Amém? Se você não encontrou, não tem problema. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você pode ouvir em nome de Jesus. Diz assim, eu estou lendo a versão NVI. Então, versículo 5, diz assim, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não se apegou ou não considerou ser igual a Deus, ou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e se encontrando em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Feche seus olhos por um momento. Deus, nós lemos a Tua palavra, ela é pura, verdadeira, ela é eficaz e ela produz em nós frutos de arrependimento. Senhor, que ela possa exatamente produzir aquilo que ela foi designada nesta noite sobre nossas vidas. E, Pai querido, ao longo deste ano, nós queremos ouvir a Tua voz cada vez mais audível, mais clara, falando aos nossos corações, corrigindo as nossas motivações. E, Pai, não queremos apenas ouvir, mas pô-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Em nome de Jesus. Todos nós somos privilegiados de estar aqui nessa noite. Diga para quem está do seu lado, você é um privilegiado. Diga para o outro para não fazer acepção, você é privilegiado. Porque nós estamos aqui passando um pouquinho de calor, é verdade, um pouquinho apertadinho, mas daqui a pouco isso muda, daqui a pouco nós compramos outros terrenos, a igreja aumenta, tem mais espaço ou não. Mas estamos privilegiados, porque ainda que nos reste um pouquinho de sofrimento, como diz a palavra, ainda assim não se compara àquilo que Jesus passou. Somos privilegiados porque nessa noite, no primeiro domingo do ano de 2025, na primeira ceia deste ano, você está aqui. Somos privilegiados porque nós participamos da ceia. Nós comemos o pão, bebemos o suco da uva e nos lembramos, a palavra diz, façam isso em memória de mim. A parte que coube a nós é comer o pão, tomar o suco de uva e nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Não celebramos a morte. Nós não celebramos a morte. Por isso que Jesus, o nosso Cristo, não está pendurado em uma cruz dentro de nossas igrejas. A nossa cruz ela está vazia, porque nós celebramos a vida. Se o nosso objetivo ou se a base da nossa fé fosse apenas a morte, não faria sentido outras pessoas morrerem por causa desse evangelho. Se o evangelho fosse baseado apenas na morte, não faria sentido os primeiros mártires morrerem por causa de um homem que morreu como qualquer outro. Mas a nossa fé, ela está baseada naquele que morreu, sim, mas ao terceiro dia a palavra diz que ele ressuscitou. Eu estou num cemitério, eu acho. Estou lá no Jardim da Saudade. Se fosse o velório da minha família, era bem animado. Vocês estão bem ruins hoje. Nós não celebramos a morte, mas celebramos a vida, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Oh, aleluia! Parece que a gente não entende a nossa fé. A pessoa que tem lá a sua fé, que seja ela qualquer for, qualquer que seja, você pode ver alguns documentários no seu YouTube. Algumas crenças exigem dos seus seguidores que cortem o seu corpo,
que subam uma escada de joelho, que façam promessa de uma vez por ano, vá lá oferecer, pagar preço pela sua promessa, pela bênção que recebeu. Mas a nossa fé é uma fé viva, a palavra diz que a nossa fé deve ser viva, ela tem que ser eficaz, e nós podemos celebrar porque o nosso Deus não depende dos meus joelhos numa escadaria, não depende de eu me flagelar, não depende do meu trabalho, porque a palavra nos garante que Deus nos dá enquanto nós dormimos. A nossa fé é um Deus vivo e poderoso que não está pendurado em um madeiro com uma cara de sofredor. Pelo contrário, sofreu sim, pagou o preço do seu sangue, foi açoitado, foi crucificado, foi sepultado, mas o sepulcro está vazio porque o nosso Jesus está vivo. E é isso que nos move, gente. É isso que tem que nos mover. Não um Cristo vencido, não um Cristo sofredor, não um Cristo cabisbaixo, ensanguentado, não, porque ele não está mais assim. Nós somos privilegiados porque para nós nos cabe o pão e o vinho. Mas para que pudéssemos chegar a este momento, para Jesus coube uma crucificação. Para Jesus coube um sacrifício. Para Jesus coube pagar o preço pelos nossos pecados. Nós estamos no nosso projeto de vida e o tema é que ele cresça. E ontem a Michele falou sobre Deus crescer na nossa escassez. No tempo da escassez, o Senhor precisa ser exaltado. O Senhor precisa continuar crescendo em nossas vidas. E o tema da mensagem dessa noite é que ele cresça em nossas atitudes. Cutuca quem está do seu lado aí. Mexe com ele aí. Fala que Jesus cresça, meu querido, nas suas atitudes. E não é fácil, irmão. Se fosse fácil, todos nós estaríamos aqui com asinhas, brilhando, reluzentes. Mas não é. A gente continua errando, a gente continua pecando, a gente continua com o velho homem mais vivo do que morto. Tem hora que o Pedro salta para fora, tem hora que ele nem se esconde mais. E Jesus, o plano de Deus é que ele seja manifesto em nossa natureza. Que ele seja manifesto em nossas vontades. Que ele seja manifesto em nossas palavras. Porque se você quer conhecer bem uma pessoa, não se preocupe tanto com o que ela faz. Não se impressione muito com a sua performance. Mas escute muito o que ela diz. Porque a palavra diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então Jesus, ele quer crescer. Deus, ele quer ser exaltado. Ele quer ser glorificado em nossas atitudes. E Paulo escreveu aos Filipenses, e Filipenses era uma igreja muito importante da sua época, estava uma cidade muito bem localizada, uma igreja muito envolvida no trabalho missionário, sempre estava contribuindo com Paulo nas suas viagens, sempre estava orando por Paulo quando ele estava preso. Era uma igreja verdadeiramente eficaz, eficiente no trabalho de contribuição, no trabalho missionário, de pregar o evangelho. Era uma igreja muito parecida com a nossa. Porém, entretanto, todavia, era uma igreja tão parecida com a nossa que tinha problemas. Uma igreja muito próspera, muito frutífera, mas que tinha problemas internos. A igreja de Filipenses, ela tinha alguns problemas muito conhecidos que até hoje nós vivemos. Ela tinha um problema que os irmãos, eles estavam muito apegados à vanglória. Eles queriam participar do trabalho missionário. Eles queriam se envolver no trabalho da igreja. Eles doavam ofertas a Paulo, a outros missionários da época. Eles faziam esse trabalho com eficiência, mas alguns daqueles irmãos estavam fazendo apenas para a sua glória. E quando não havia o reconhecimento, quando não havia a exposição dos seus feitos, eles se entristeciam. Eles se sentiam cabisbaixos, eles ficavam magoados porque não citaram o meu nome nos créditos finais, porque eu não fui reconhecido. Que ele cresça, que eu apareça. É assim muitas vezes, meus irmãos. Foi assim o ano passado, o ano retrasado, e se nós não vigiarmos, vai ser assim nesse ano de 2025. Volte e meia, vez ou outra, nós vamos estar impelidos a participar de algo que nos for proposto, a não ser que eu apareça. A menos que eu seja o principal, a menos que eu seja aquele que vai estar na frente, o que dê as ordens, o que levanta, a bandeira de conquista. Quantas vezes nós somos impelidos por esse sentimento de procurar a glória para nós? A glória daquilo que fazemos, aquilo que construímos, aquilo que adquirimos, como se nós pudéssemos acrescentar alguma coisa. Jesus pregando no monte, ele diz aos homens, aos seus discípulos, não fiquem
preocupados, ansiosas com coisa alguma, quanto ao que comer, ao que beber, ao que vestir. E Jesus vai falando um monte de coisas. E ele faz uma pergunta muito interessante, ele diz: qual de vós, por mais ansioso que seja, por mais preocupado que seja, por mais grandioso que pense ser, qual de vós pode acrescentar um côvado à sua estatura? Já percebeu que nós damos tanto crédito, tanto valor, tanto importância a coisas que vão passar? A coisas que são passageiras? Se nós queremos que o Senhor cresça no ano de 2025, é hora de mudarmos a nossa mentalidade. A pastora Lise falou sobre isso. Não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. É hora de parar de brigar por causa do brinquedinho que o meu irmão pegou, por causa da paz que eu não recebi. É hora de desapegar da minha cadeira cativa. Porque sabe o que eu quero dizer para nós? Jesus está falando para nós nessa noite. Nós lemos aqui, Jesus não teve por usurpação. Jesus não se apegou. Jesus não considerou ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo. E tem gente apegado à cadeira. Que se alguém sentar no meu lugar, aí o culto não presta. Porque eu estou aqui há 20 anos. Ô, dinossauro na fé. Acorda. 20 anos, quantos cultos e cadê a transformação? 20 anos, quantos cultos e cadê os frutos? Porque eu não posso julgar a tua vida, mas eu posso julgar os teus frutos. Aleluia! Amém, obrigado. Gente, Paulo escreve aos filipenses que buscavam a glória própria. E ele diz, nós lemos ali no versículo 5, tenham em vós a mesma atitude. Tenham em vós o mesmo pensamento. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 2025 é o ano que nós vamos pedir para que o Senhor cresça, mas esteja preparado para passar por situações onde você vai ter que diminuir. Temos que estar preparados para passar por situações onde nós vamos ter que desaparecer. Jesus, ele não se apegou ao ser igual a Deus. Desapega dos teus desejos, desapega da tua vontade de sempre ter razão, de ter a última palavra. Desapega do teu direito. Você foi magoado, foi ofendido, e realmente as pessoas precisam pedir perdão a você, mas desapega desse seu direito de receber perdão e libera você perdão. Seja você livre, seja você o perdoador, seja você o curado da história, seja você o restaurado que glorifica a Deus. Jesus abriu mão do mais importante, que era estar com o Pai. Não se apegou àquilo. E quantas vezes estamos apegados aos nossos bens? Não é problema nenhum ter um bom carro, uma boa casa, não é problema nenhum sonhar com uma viagem internacional, não é problema nenhum nada dessas coisas, afinal de contas, Deus nos deu a habilidade de sonhar, de planejar, e a própria palavra diz que cabe ao homem fazer planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E toda a bênção que o Senhor te der ao longo deste ano, e toda a bênção que chegar na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, tudo aquilo que Deus derramar sobre você vai ser bênção, mas não se apegue a coisa alguma, porque nós somos como a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançado no fogo. Nós nos achamos muitas coisas, irmãos. Pensamos ser alguma coisa pelo carro que eu tenho, pela casa, pela profissão, pelo salário, a conta no banco, pelo cargo de influência que eu tenho dentro da igreja ou na sociedade. Pensamos ser alguma coisa, mas se você prestou bem atenção ao que nós lemos aqui, a palavra está dizendo que Jesus se humilhou e se fez homem. Para Jesus foi uma humilhação ser igual a nós. Nós não somos tudo isso que pensamos. Nós não somos tudo isso que imaginamos. O primeiro problema da igreja de Filipe era porque eles eram dados à glória própria, ao seu reconhecimento. O outro grande problema que a igreja dos filipenses, de Filipe, vivia eram os partidarismos. Eles tinham partidos entre si. Um era desse, outro era daquele, outro era de fulano de tal. E Paulo vem combatendo esse sentimento. Paulo ele vem construindo, ele diz assim, eu gosto de uma versão que diz, eu rogo a vocês, irmãos, para que construam em vossa mente o mesmo sentimento, o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, parem de brigar por partidarismo.
Parem de brigar de quem é de Paulo, de Apolo, quem é da Lúcia, quem é do Michel, quem é da galera da parede preta, quem é da pentecostal, quem é isso, quem é aquilo. Parem de gastar energia com coisas vãs, porque enquanto nós estamos discutindo com coisas vãs, enquanto nós estamos aqui pelejando entre nós para ver quem prega mais, quem canta mais, quem toca mais, quem tem mais visualizações no YouTube, enquanto nós gastamos e perdemos a nossa vida com isso, aquilo que realmente importa está passando a largo. Aquilo que realmente importa e move o coração de Deus, quantas vezes nós estamos negligenciando, porque estamos gastando a nossa vida, não com Ele, mas com nós mesmos. Se o Senhor vai crescer em nós no ano de 2025, e eu creio que esse é o desejo do coração de Deus, precisamos parar de gastar as nossas energias com coisas que não valem a pena. A própria palavra diz: não entrem em vãs discussões, que não acrescenta nada. É hora de olhar não para a rede de jovens, ou de mulheres, ou de homens, ou juniores como um rival. Olha, está crescendo mais do que nós. Olha, estão multiplicando mais do que nós. Olha só, a apresentação de célula deles foi melhor do que a nossa. Paremos de olhar para essas coisas e coloquemos os nossos olhos naquilo que realmente importa. E é Jesus, e é o evangelho sendo pregado, e é pessoas sendo alcançadas, e é pessoas sendo transformadas, seja pela minha rede, seja pela minha célula, seja pela minha vida, ou pela rede de fulano ou beltrano. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. É hora, igreja, de nós olharmos para Ele como Ele merece ser olhado, como Ele merece ser admirado. O Sandro falou aqui na ministração, Isaías 9, versículo 6, que eu amo. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a sua glória enchia a terra e os anjos cantavam: santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Aonde é que Deus estava sentado? Num alto e sublime trono. É esse o lugar que Ele tem que tomar em nossas vidas. É esse o lugar que Ele tem que tomar em nossas canções. É esse o lugar que Ele tem que tomar em nossas células. É esse o lugar que Ele tem que tomar em nossos corações. Não é mais tempo, irmãos, de perder tempo elegendo outros ídolos. Porque às vezes não temos o ídolo na parede, mas temos o ídolo no coração. O meu pastor favorito. O meu pregador favorito. O meu cantor favorito. O meu carro, minha vida, meus filhos. Até seus filhos, seu cônjuge, tudo o que você tem não pode ser mais importante ou mais elevado do que Jesus. É tempo de remover os ídolos. Sejam aqueles aparentes ou sejam aqueles que vêm de forma velada sendo construída em nossa mente. É hora de Deus, o próprio Deus vivo, sentar e governar no trono do nosso coração e da nossa mente. Cuidado com os ídolos disfarçados que entram na casa, que te consomem o seu tempo. Cuidado. Eu vou falar mais aberto que eu posso falar. Cuidado com o dorama. Lá em casa é uma briga. É o dia inteiro aquela palhaçada. Eu não gosto daquilo, irmão. Me dá uma... O sangue ferve. Vai falando, eu sou profeta. Não lê uma Bíblia. Não tem tempo para nada. Mas pro dorama tem, irmão. Um ídolo. Mas nada a ver, não. Se fosse para você ouvir uma mensagem dia e noite, você ouviria? Mas o dorama é eita em cima de vixe. Olha o próximo capítulo. Deixa baixo, que depois eu apanho em casa. Mas é Deus que está falando. Cada um usa a arma que tem, irmão. Gente, ídolos que nós construímos e vem de forma velada. A minha célula. Célula é uma bênção, um instrumento que Deus nos deu, funciona. Mas a hora de multiplicar, não, a minha célula. Sabe o Senhor dos Anéis? Meu precioso. Cuidado com os ídolos que construímos. Porque o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Porque fulano quando prega é assim, cara, a gente é pó do pó do pó. Sabe o que o próprio Deus fala em Isaías? Deus fala em Isaías com relação ao povo: eu sei a sua estrutura e eu sei que você é pó. A gente é pó.
e se acha tanto. Que o Senhor cresça em nossas vidas no ano de 2025, mas nós precisamos nos desapegar das coisas que julgamos importante. Nossos títulos. Ah, porque eu sou pastor. Vou pegar agora, posso falar, né? Nosso pastor agora é presidente, glória a Deus. O Senhor está levantando com autoridade. Mas se subir ao coração, tolo que será? Porque os títulos diante de Deus, filhos, não é nada. Ah, porque eu sou fulano de tal. Desapega de coisas que não vão te levar a coisa alguma. A palavra diz que Jesus não apenas não se apegou a ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se. Um processo de intenção. Jesus esvaziou-se. Então não adianta apenas você desapegar. Porque tem gente que desapega, mas deixa guardadinho. Sabe aquela tranqueira que está lá na sua casa? Faz 2 anos que você guardou. Está lá na tua casa, não usa para nada. Pendura roupa, já está lá estragando e você não joga fora. Desapegou, mas não se esvaziou. Minha sogra comprou um negócio de fazer exercício. Nunca fez na vida dela. Não, fez algumas vezes. Aí eu falava, sogra, joga isso fora, sogra. Tá aqui, espírito de pobreza, joga fora, abençoa alguém. Não, um dia eu vou usar. Para honra e glória do Senhor Jesus. No final desse ano foi embora. Jogamos fora aquilo. Tem que esvaziar. Troca. Desapega, mas esvazia também. Deus fala através de Isaías também ao povo de Israel. Ele fala, olha só. Não considerem as coisas passadas. Não se apeguem ao que eu fiz no passado. Eu abri o mar, eu fiz o povo passar com os pés enxutos por meio das águas. Eu fiz grandes coisas, mas não se apeguem a isso. O próprio Deus dizendo ao povo, olha, eu fiz coisas tremendas no passado, mas de agora para frente é coisa nova. Para você pregar junto comigo, mexe com quem está do seu lado, fala aí, é coisa nova, irmão. Coisa nova, irmão. Esvazia. Eu não vou para a igreja dar dinheiro para o pastor. Você não dá dinheiro para o pastor, graças a Deus, Deus sustenta. É coisa nova. Tem que entender o propósito. Ah, eu não vou fazer isso, fazer aquilo, porque só me chamam quando precisa. Glória a Deus, estão te chamando. Coisa nova. Esvazia, desapega e se esvazie daquilo que você julga ser precioso. Jesus, ele não se apegou a ser igual a Deus. Jesus esvaziou-se a si mesmo. E cada vez fica mais difícil que Deus cresça em nossas atitudes, porque é outra coisa que Jesus fez. Ele humilhou a si mesmo. Tem um ditado, tem um versículo bíblico que as pessoas usam como ditado e ainda assim falam de forma errada. Aí a gente diz que os humilhados serão... Vocês sabem, né? Os humilhados serão... É um ditado popular, porque o versículo bíblico é diferente. Versículo que a Bíblia nos ensina, o próprio Jesus fala em Mateus, ele diz o quê? Aquele que se humilha. Que ele cresça, que eu diminua, que eu me humilhe. A gente não quer cantar isso. Aí levanta um propósito aqui, pastor faz uma oração, a gente chora, levanta o propósito, Senhor, meu envelope está aqui, Pai. Meu mês está diante do Senhor, que o Senhor cresça. Mas para que ele cresça, vai passar pelo processo da humilhação. E você tem 2 opções, ser humilhado ou humilhar-se. Se você é inteligente, você se humilha. Porque ser humilhado é difícil. Ser humilhado dói. Esse ano se prepara para Deus trabalhar em algumas motivações erradas dos nossos corações. Se prepare para Deus nos levar a lugares que talvez não sejam confortáveis para todos nós. Porque para aquele que está acostumado a trabalhar nos bastidores, ser posto em público é uma aflição, é um sofrimento. Eu entendo. Agora, para a gente, eu me incluo nessa, que gosta de estar à frente, ser colocado nos bastidores é uma aflição, irmão. Eu quero estar lá, Jesus. Se prepare para ser levado por Deus a situações aonde você vai escolher ser humilhado ou se humilhar. Mas não é crente. Não é isso que o pessoal fala para nós? Depois vai para a igreja.
Está sendo humilhado. Agora, quando você diz, eu te perdoo. Quando você fica em silêncio, engole seco. Não estou dizendo que é fácil, irmão. Quem me conhece sabe. Não é fácil. Mas quando eu me humilho, o Senhor está crescendo. Eu não levo desaforo para casa, pois esse ano tu vai ter que levar. Eita, que Deus está falando, Jesus. Oh Deus, fala comigo, Senhor. Vai levar desaforo para casa. Vai ficar quieto quando tinha tudo para falar. E ainda vão falar para você, e eu estou profetizando, é verdade. Vão olhar para a tua cara e dizer assim, não vai falar nada? Que ele cresça, que eu diminua. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele espera encontrar em nós as mesmas atitudes que houve em Cristo Jesus. As pessoas olhavam para Jesus e diziam, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, mostra teu poder. O diabo lá no deserto dizendo, não é o Filho de Deus? Transforma as pedras em pães. E Jesus, calado. Humilhou-se a si mesmo. Então, para a gente não esquecer, ele não se apegou a ser igual a Deus. Ele esvaziou-se a si mesmo. E ele humilhou-se a si mesmo. Pergunta aí para quem está do seu lado agora, mais sério. Tem certeza? Pergunta aí, tem certeza? Tem certeza, Liz? Você quer que ele cresça esse ano? Eu vejo pessoas rasgando o projeto de vida. Quem não escreveu não vai nem escrever mais. Devia ter pregado por último, pastor. Tem certeza que você quer que ele cresça? Porque é isso que vai acontecer ao longo desse ano. E eu não falo isso com muita alegria não, porque eu também estou no mesmo moinho, na mesma peneira que todo mundo. Não se apegar, se esvaziar e se humilhar. Mas o bom de viver com Deus, de caminhar com Cristo, é que a história não termina assim. Jesus sofreu calado, como ovelha muda diante dos seus agressores. Não disse uma palavra. Lá no Getsêmani, sabendo da hora da sua morte, sabendo da sua angústia, após orar e transpirar gotas de sangue, quando os soldados vêm para prendê-lo, e Pedro, sempre Pedro, com uma espada corta a orelha de Malco, Jesus, sabendo do que estava para acontecer, ele continua servindo. Ele pega a orelha do soldado, coloca no lugar. Pedro, guarda a tua espada, porque quem vive pela espada morre por ela. Quem vive batendo boca morre pela mesma força. Quem vive com briga e confusão morre da mesma força, irmãos. Pela espada você vive, pela espada você morre. Não é o tema da mensagem, mas está lá. Porque esse é o outro passo. A palavra diz que Jesus se colocou na posição de servo. Que ele cresça e eu diminua. Fala sobre serviço. Paulo está escrevendo aos Filipenses dizendo, olha, parem de procurar o reconhecimento e a glória que não pertence a vocês. E em vez disso, tenham um sentimento de Cristo Jesus que era servir. Mas eu estou aqui há mais anos na igreja, Michel. Mas eu cheguei aqui, eu era tudo mato quando eu cheguei aqui. E agora o fulano de tal chegou, pegou o bonde andando, pegou a igreja bonita e quer sentar na janela. Quando era tudo escombro aqui, e eu fazendo louvor, eu, Fernando, Kelvin, a galera aí, no meio do pó. Agora essa piazadinha chega e pega tudo pronto. Sirva. Jesus conta uma parábola muito interessante. Ele diz assim, olha, havia um senhor, dono de um campo. E lá pela manhã ele sai e contrata alguns trabalhadores para trabalhar nesse campo. Ao meio-dia o trabalho ainda é muito grande, precisa de mais esforço. Então ele sai ao meio-dia e contrata novos trabalhadores para essa colheita. No meio da tarde, ainda o trabalho havia muito a ser feito e ele volta e contrata mais trabalhadores para trabalhar nessa colheita e neste campo. No final do dia, o dono
deste campo, dessa propriedade, ele vai e paga o salário de cada um dos trabalhadores. E aqueles que chegaram às 8 horas da manhã, os que chegaram ao meio-dia e os que chegaram no meio da tarde, receberam ambos o mesmo valor. A gente fica indignado, mas não viu nada, não lavou chão, não tira pó, não viu nada do que foi feito. Quem contrata não somos nós. O Senhor não nos fez senhor de coisa alguma. Sabia que Jesus, quando esteve aqui na terra, tudo que ele usou era emprestado? Quando nasceu, numa manjedoura emprestada. A última ceia, em uma sala emprestada. O jumentinho que o levou para a cidade, emprestado. O túmulo que ele foi sepultado depois de morto, emprestado. Mas nós queremos ser donos de alguma coisa. Porque eu determino o que Deus vai fazer. Porque se Deus não fizer... Ouça a mensagem da Michelle e para de ser louco. Tudo que nós temos aqui é emprestado. Sirva mais. Reclame menos. Quando está tendo uma discussão depois da última ceia e Pedro, ele é corrigido pelo Senhor e Jesus fala para Pedro, Pedro, quando te converteres, então você vai cuidar e fortalecer os seus irmãos. Sabe o que nós entendemos aqui? Que quem é convertido dá menos trabalho e cuida dos irmãos. Se você ainda está apegado a posições e cargos, se você ainda está apegado a algumas dessas situações, provavelmente é porque ainda não nos convertemos. Porque o convertido, ele se preocupa em fortalecer o irmão. E se eu tiver que dar a minha vez, ok. Se eu tiver que abrir mão da minha vaga, ok, vai lá, canta, prega, faz. Não é fácil, e eu tenho aprendido isso. Deus tem me ensinado a isso. Hoje já não brigo mais. Quer pregar, prega. Quer cantar, canta. Vai. Já fui muito louco. Se não fosse eu, já manifestava aqui, né? Quero cantar, eu quero cantar, eu quero cantar. Você quer fazer o que na vida dele? Eu quero pregar, eu quero aparecer. Mas Deus vai trabalhando. Jesus se fez servo e homem e obedeceu até o fim. Mas a palavra continua dizendo, e nós lemos ali, que o Senhor, por causa disso, por ter sido obediente até morte e morte de cruz, por causa disso, porque ele se esvaziou, porque ele não se apegou, porque ele se humilhou e porque ele serviu, por causa disso, o Senhor, o Pai, o exaltou e o colocou na mais alta posição. Para o mundo, gente, diminuir é fracasso. Para o mundo, abrir mão da minha vez por causa do outro, é burrice, é loucura. Para o mundo, não vale a pena. O que importa é eu aparecer. O que importa é eu ser aplaudido, é eu ser celebrado, ser reconhecido. Mas na ótica de Deus, as coisas são diferentes. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, até se humilhando a gente está crescendo. Até perdendo a gente está ganhando. Até sendo esquecido dos homens e dos holofotes diante do Senhor, a palavra diz que o nosso Deus não vai ficar devendo coisa alguma. O homem pode não ter celebrado, pode não ter aplaudido, mas diante de Deus não foi esquecido. Cristo abriu mão da sua natureza divina. E ele, Hebreus diz isso, que ele se identificou com os nossos pecados. Cristo deixou a glória, deixou os céus, se identificou com os nossos pecados, com as nossas fraquezas. Em tudo foi tentado como um de nós, mas sem pecar. Sofreu perseguição, foi traído, sentiu fome, sentiu sono, cansaço. Passou por tudo que nós passamos. Trocou a sua natureza divina para experimentar e viver a natureza humana. Para que eu e você, hoje, 2000 anos depois, estivéssemos aqui, na mesa do Senhor, para experimentar
a natureza de Deus. Nós precisamos entender isso, que o preço foi pago para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite. E daqui a pouco, ao comer o pão e beber o suco da uva, lembre-se que é porque alguém diminuiu, que é por alguém se entregou, que estamos aqui. Para nós encerrarmos, eu queria fazer um pensamento com você, dizendo que quando Jesus ele estava lá na criação, quando Deus na criação disse haja, as coisas passaram a existir. Quando Deus criou o homem, Jesus estava lá na criação, Deus disse façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Jesus nasceu de uma mulher comum, numa estrebaria, Jesus se fez homem e continuava sendo Deus. Quando Jesus curou enfermos, expulsou demônios, andou por sobre as águas, multiplicou pão e peixe, ele continuava sendo Deus. Ele foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias aqui na terra, subiu aos céus e continuou sendo Deus. E talvez nós, na nossa perspectiva humana, olhemos para tudo isso que Jesus fez e podemos pensar, perdeu. Diminuiu tanto que se perdeu. Diminuiu tanto que deixou de ser como Deus. Mas a verdade é que enquanto Jesus diminuía, o Senhor era exaltado. Enquanto Jesus diminuía, o Senhor crescia, o Senhor era glorificado. E quando eu e você, quando nós diminuímos dentro da vontade de Deus, presta atenção nisso aqui. Quando nós diminuímos, estando dentro da vontade de Deus, nós não estamos perdendo, mas nós permanecemos aonde Deus deseja que estejamos. Se eu tiver que diminuir esse ano e desaparecer, que seja. Se o Senhor quiser te colocar no anonimato, porque é o Senhor quem levanta, é o Senhor quem esconde. De vez em quando o Senhor pega o nosso nome e nos faz, ir a vários lugares e vamos pregar em várias igrejas e ministrar em várias igrejas. E pai, a gente fica meio louco. Nossa, que legal, a gente está ministrando em tantas igrejas, está fazendo tanta coisa. E daqui a pouco passa um tempo e parece que murcha, some. É Deus quem levanta, é Deus quem abate, é Deus quem coloca em evidência e é Deus quem esconde. É Deus quem promove. E é Deus que de vez em quando puxa o freio de mão para que você não se perca. Mas tenha certeza que se você estiver diminuindo no centro da vontade de Deus, e esse diminuir faça parte da vontade de Deus para a sua vida, aí é o melhor lugar para você estar. Que o Senhor cresça, gente. Fala muito pouco sobre nós. Muito pouco sobre nossos desejos e nossas vontades. Embora podemos expor diante do Senhor, fazer o projeto de vida, apresentar a Ele nossos desejos, mas falar muito pouco sobre isso e muito mais sobre Cristo estar aonde Ele deve estar em nossas vidas. Vivemos dias em que as pessoas não é que elas não acreditam em Deus, não é que as pessoas não saibam que exista um Deus poderoso, galardoador, grande, não. Mas vivemos dias em que sabemos que temos um Deus, mas que Ele deixou de ser a prioridade. Procuramos primeiro o coaching, procuramos primeiro a medicina, procuramos primeiro qualquer outra coisa. E Deus, no final de tudo, se nada der certo, então eu procuro o Senhor. Ao longo desse ano, nós devemos procurar a Deus em primeiro lugar. Não estou dizendo que você vai parar de tomar um remédio, não. Toma lá um remédio para diabetes, toma lá um remédio para depressão, toma lá um remédio para pressão alta. Continua o tratamento. Não vá ser louco. Se cuida. Mas coloca sempre Deus no primeiro lugar. Deus, estou tomando esse remédio aqui, Senhor. Mas eu sei que se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. E se o Senhor não me curar, eu vou ser um testemunho de que eu estou me cuidando. Que meu corpo é templo do Teu Espírito. Vai fazer um negócio esse ano? Deus, vai na frente, Senhor.
Abre as portas, dá oportunidades. Deus, Ele quer ser o primeiro e não o step quando tudo dá errado. Que Ele cresça, muito top. Mas faz parte do mesmo versículo, que eu diminua. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, por favor?